Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores mistérios da Bíblia. É uma história que gira em torno de uma promessa de Deus e ao mesmo tempo de uma lei que parece inquebrável. E isso cria um paradoxo que, deixou muita gente pensando por séculos. E o enigma central é exatamente este. Como é que Deus pode cumprir a promessa dele de restaurar Israel se a sua própria lei parece impedir que isso aconteça? Essa é a grande questão, o coração de todo esse mistério que a gente vai desvendar. Para a gente conseguir entender o problema, primeiro precisamos enxergar a relação entre Deus e a nação de Israel como uma aliança de casamento. E como acontece em alguns casamentos, este aqui acabou se rompendo. E por que se rompeu? Por causa de infidelidade. O reino do norte de Israel, que a Bíblia também chama de Efraim, começou a seguir outros deuses, a praticar a idolatria. E na linguagem das Escrituras, isso é descrito como um adultério espiritual, uma quebra direta daquela aliança que eles tinham com Deus. E olha, não foi uma separação qualquer não, foi oficial. Pelo profeta Jeremias, a gente tem o registro do que é, na prática, uma carta de divórcio divina. As palavras são bem claras. Por causa de todos os adultérios da infiel Israel, eu a mandei embora e lhe dei uma certidão de divórcio. Ou seja, a separação era legal, estava documentada. E as consequências disso no mundo real foram, assim, devastadoras. Em 722 a.C., o Império Assírio veio e conquistou o Reino do Norte, levou o povo cativo, espalhou eles por outras nações. O divórcio, na prática, resultou em exílio. E é exatamente aqui que o paradoxo fica gigante. A gente tem um conflito direto entre a própria lei de Deus e as suas próprias promessas. É como aquela ideia, sabe? Uma força que não pode ser parada contra um objeto que não pode ser movido. E aqui o dilema fica bem visível. De um lado, a lei, lá em Deuteronômio, diz com todas as letras que um homem não pode casar de novo com a ex-esposa divorciada. Do outro lado, a promessa, lá em Jeremias, onde Deus diz que vai fazer uma nova aliança com a casa de Israel. Então, como é que essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? O ponto central aqui é o seguinte: a palavra de Deus é absoluta. As Escrituras dizem que ele não pode negar a si mesmo. Então, ele precisa ser fiel à sua própria lei. Como é que ele poderia quebrar essa lei para cumprir a promessa? Parece um beco sem saída, né? Mas, como em todo grande mistério, existe uma solução. E nesse caso, é uma solução que ninguém esperava, que resolve um problema legal divino por meio de uma morte. A chave para desvendar isso está num princípio legal, que o apóstolo Paulo destaca na carta dele aos Romanos. Ele explica que perante a lei, uma mulher casada está ligada ao marido enquanto ele viver. Só a morte do marido libera ela dessa obrigação. Só aí ela fica livre para se casar de novo. E aqui está o clímax de toda essa história, a solução para o paradoxo. O marido, Jesus, morreu pela sua esposa, Israel. A morte dele na cruz foi o que cumpriu a exigência da lei, libertando Israel da aliança antiga. E isso abriu caminho para uma nova aliança, através da sua ressurreição. E tem um detalhe aqui que é muito simbólico, muito poderoso. Muitos estudiosos acreditam que quando Jesus disse "está consumado", uma palavra em hebraico com um significado parecido é Gomer. E Gomer era justamente o nome da esposa infiel do profeta Oséias, que era um símbolo da própria Israel. É uma imagem fortíssima. No seu último suspiro, o marido redime a esposa infiel. Ok, com o problema legal resolvido, o caminho agora está livre para a reunificação da família. E tem uma parábola muito famosa de Jesus que ilustra isso de um jeito perfeito. A parábola do filho pródigo, que quase todo mundo conhece, é um espelho perfeito da história das duas casas de Israel. O filho mais novo é a casa do norte, Israel, ou Efraim, que se perdeu no meio das nações. E o filho mais velho, esse é a casa do sul, Judá, que ficou. Essa imagem do pai abraçando o filho é uma ilustração linda da misericórdia de Deus. Representa o desejo profundo que ele tem de restaurar e de acolher de volta a casa perdida de Israel. Aquele filho que estava perdido, mas que foi encontrado. Então, vamos conectar os pontos. O pai na parábola, claro, é Deus. O filho mais novo que foi embora e se perdeu é a casa de Israel, ou Efraim, que foi para o exílio. O filho mais velho, o que ficou, é a casa de Judá. E o novilho cevado, aquele que é sacrificado para celebrar a volta, ele é um símbolo do sacrifício de Jesus, que tornou toda essa reunião possível. Certo, mas por que essa história tão antiga é importante hoje em dia? Vamos trazer essa narrativa gigante para um nível mais pessoal e ver o que ela significa para a gente agora. A identidade de Israel sempre foi muito mais do que só uma questão de sangue.
Lá no Êxodo, uma grande mistura de gente se juntou a eles. Pessoas de fora, como Caleb e Ruth, foram totalmente integradas à nação. Ou seja, fazer parte de Israel sempre teve a ver com fé e com aliança, não só com genealogia. E o Novo Testamento vai ainda mais fundo nisso. A carta aos Gálatas deixa bem claro: e, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A conclusão é que a fé no Messias se torna o fator decisivo para definir quem pertence à descendência de Abraão. E é assim que o final dessa análise se torna algo muito pessoal. A história do filho pródigo que volta para casa é apresentada como a história de qualquer pessoa que retorna a Deus através da fé. Nessa perspectiva, a identidade de Israel não é mais só sobre linhagem, mas se torna acessível a todos que compartilham dessa mesma fé. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para a gente refletir. Se esta é a história da restauração de Israel, será que ela não é, de alguma forma, a nossa história também?